eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu, adiantar a votação da reforma eleitoral, outro tema polêmico que divide opiniões. Foi assim, sem ninguém esperar, que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, antecipou em um dia a votação em plenário da PEC 125/11, conhecida como PEC do Distritão. E o plenário da Câmara aprovou o texto base da reforma, que reforma então as regras para as eleições de deputados e também de vereadores. Foram 339 votos a favor e 123 contra. Mas o Distritão ficou só no nome da PEC mesmo. Apesar da aprovação do texto base, esse modelo foi rejeitado por 423 deputados. Já outras mudanças passaram, e com facilidade. Por exemplo, a data da posse do presidente e de governadores para os dias 5 e 6 de janeiro, a proibição da realização de eleições às vésperas de feriado nacional e o grande destaque, a volta das coligações nas eleições proporcionais. Elas tinham sido proibidas em 2017. Em âmbito nacional, só estariam extintas no ano que vem. E esse retorno é motivo de inúmeras críticas. A formação de alianças partidárias favorece a proliferação das chamadas legendas de aluguel, promove o aumento da fragmentação partidária, o que dificulta a governabilidade. E como as coligações não refletem necessariamente um alinhamento ideológico, podem comprometer a vontade do eleitor, como explica a advogada especialista em direito eleitoral, Ângela Sinhac, em entrevista à CNN. Quando você faz uma coligação, o eleitor não tem condição de saber para onde o voto dele foi. E, por outro lado, também, sob o aspecto do próprio parlamentar eleito, é muito ruim porque isso desincumbe o parlamentar de suas responsabilidades, porque ele também não sabe quem o elegeu, quem são seus eleitores. Porque pode ser um eleitor de outro partido, e aí ele não tem responsabilidade, não tem compromisso nenhum com esse eleitor. A PEC ainda precisa passar numa votação em segundo turno na Câmara dos Deputados e depois no Senado, também em 2 votações. Detalhe que essa aprovação depende de maioria qualificada, antes de ir para a sanção presidencial. O que vai acontecer com o nosso sistema eleitoral, que está em debate nesse momento na Câmara, no Senado, o que pode ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, são muitas as questões que vamos tratar agora com ele, nosso analista de política, que entende tudo de sistema eleitoral, tudo de política, Yuri Pita. Estreando no Item Mais. É isso aí, Carol. Tudo bom? Prazer estar contigo aqui agora no podcast também, no Item Mais. Sempre um prazer aí. E vamos ver o que a gente consegue explicar dessa história toda, que é bastante complexa. É parceria que às vezes acontece no vídeo, a gente traz aqui pro podcast. Yuri Pita, votação de surpresa, e que surpresa. A gente já conta aqui um bastidor, né, Yuri? É verdade. Atropelou, todo mundo pegou a Câmara de surpresa. E a gente já tinha acabado de gravar um episódio sobre o Distritão. E eis que o Distritão não existe mais, e aí estamos aqui de novo, mas prazer em dobro então, Carol. Pois é uma reestreia, porque o outro nem foi ao ar, então para vocês que acompanham o podcast, é a nossa estreia. Yuri, pois é, como você já antecipou aqui, o Distritão foi por água abaixo, né? Foi rejeitado lá na Câmara dos Deputados. Minha primeira pergunta é se ele foi o que chamamos de boi de piranha. Ficou com essa impressão sim, Carol, de que foi colocado ali como um bode na sala, também outra expressão bastante repetida, mas na verdade havia sim uma mobilização grande pelo Distritão, que é esse sistema de eleger os mais votados e independentemente do partido que eles são eleitos. Mas o que aconteceu? Houve um impasse ali, uma sensação de que corria-se o risco de não aprovar nenhuma coisa nem outra, porque são necessários 308 votos para se aprovar uma mudança na Constituição na Câmara dos Deputados. Então, com medo de não conseguir esses 308 que pareciam mais certos, mas o apoio foi se diluindo pelas críticas que o sistema, conhecido como Distritão, recebe, acabou-se optando por essa alternativa da volta das coligações. E aí que ficou essa impressão, o boi de piranha, que é aquela expressão, bota um boi passando para as piranhas atacarem, para atravessar o rio, e a boiada passa pelo outro lado com mais segurança. E a volta das coligações também desperta algumas críticas, mas mesmo seus apoiadores acabaram dizendo que era um mal menor do que o Distritão, Carol. Coligações, quais são as críticas? Já enumeramos algumas que eu queria que você detalhasse, Yuri, porque ela é considerada, essa volta, um retrocesso.
e quem tem interesse na volta das coligações. Bom, por que se considera um retrocesso? Primeiro que, se essa mudança se confirmar, repete uma lógica, a regra das eleições no Brasil, que toda eleição mudam-se as regras. O Brasil não consegue fazer a mesma regra em eleições consecutivas, desde pelo menos o sistema, a redemocratização aqui em 88, com a Constituição e tudo mais. O que acontece? O problema das coligações proporcionais nas majoritárias, para senador, para presidente, governador e prefeito, elas nunca foram proibidas. E elas são legítimas porque nem todos os partidos conseguem lançar candidato a presidente, a governador, etc. O problema é que as coligações proporcionais acabavam virando moeda de troca para os partidos nanicos, pequenos, ou mesmo alguns partidos médios, dependendo da região. Nem todos os partidos, mesmo aqueles grandes ou médios, têm força em todos os 27 estados do país. E aí, o que acontecia? O partido, para apoiar um candidato a governador ou a prefeito, fazia em troca a coligação na proporcional para que esse partido pequeno cedesse o tempo de propaganda para, em troca, entrar na chapa da proporcional e, com isso, ter a chance de conquistar uma ou duas cadeiras no legislativo. Esse sempre foi o balcão de negócios da formação de coligações antes das campanhas começarem no Brasil. Seja para prefeito, seja para governador, seja para presidente. E o problema disso é que, às vezes, você via partidos antagônicos do ponto de vista político, ideológico, dos seus programas, fazendo coligações com interesses eleitorais e depois, na hora que o candidato dessa coligação era eleito prefeito, governador ou mesmo presidente, não havia nenhuma garantia de que aqueles partidos que formaram uma chapa única para eleger deputados ou vereadores iriam dar apoio político no legislativo para esses governantes eleitos. E o que a gente percebe é o aumento do número de partidos, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Salvo engano aqui, relembrando alguns números da Câmara dos Deputados, quando o Fernando Henrique foi eleito no primeiro e no segundo mandato, na Câmara havia 18 partidos. E quando o Jair Bolsonaro também foi eleito em 2018, 30 partidos. O que esse número elevado de partidos representa no que se refere à governabilidade, Uri? Política que chamamos de toma lá da cá, a chamada velha política, ela ganha uma amplitude ainda maior devido a essa fragmentação partidária? Ela fica muito mais difícil e praticamente torna a governabilidade ingovernável. O que os cientistas políticos chamam, aumentam os custos de governabilidade e formação de coalizões de governo. Porque se for para comparar, por exemplo, você citou Fernando Henrique Cardoso. Quando ele foi eleito, havia uma aliança muito clara com o PFL, na época, juntando com o vice-presidente Marco Maciel, e esses partidos acabavam atuando de fato de forma conjunta como uma base coesa de governo. De certa forma, também aconteceu isso com Lula e o PL de José Alencar nas suas duas eleições, e depois outros partidos que foram incorporando essas coligações eleitorais ao longo do tempo, à medida que esses dois presidentes se tornaram favoritos às suas reeleições. Mas de lá para cá, principalmente depois de 2010, essas coligações ficaram muito heterogêneas, muito diversificadas com partidos, e também houve uma maior fragmentação do sistema partidário. Então, em vez de negociar com 3, 4, 5 partidos, muitas coligações se formavam com 10 partidos para eleger um presidente da República. Foi assim com Dilma Rousseff, foi uma tentativa em 2018 de Geraldo Alckmin, também com uma chapa bastante ampla e que deu muito tempo de TV, mas aí não conseguiu se eleger por outros motivos. Mas isso depois, na governabilidade, fica muito inviável. E isso se reproduz em diversos estados, se reproduz em diversas capitais, não tanto nas cidades pequenas, mas nas grandes cidades, nos governos estaduais e na presidência, no Congresso Nacional, isso tem acontecido. Torna muito mais difícil essa formação de uma base mais coesa, com partidos que têm mais identidade, ou mínima identidade ideológica, de programática, e acaba sendo muito na base da concessão de emendas, do apoio ali por meio de outros acordos de preenchimento de cargos que nem sempre são por motivações republicanas, Carol. E até o interesse do eleitor fica comprometido, não, Yuri? Sem dúvida. Você vota num parlamentar que integra uma coligação que provavelmente não condiz com a ideologia que o eleitor estava esperando. Você tem muitos casos de partidos mais progressistas à esquerda que na coligação para eleger deputados estavam aliados com partidos mais à direita, e aí às vezes o eleitor
Por exemplo, para citar um caso bem polêmico, um eleitor de um deputado contrário ao aborto acabava ajudando a eleger um outro parlamentar favorável ao aborto, para pegar uma dessas pautas bem polêmicas. Mas isso vale para diversas outras. Poderia valer para privatizações no campo econômico, poderia valer em relação a programas sociais, se deve ou não ter transferência direta de renda, se vale fazer voucher ou não. Isso vale para uma série de discussões de políticas públicas. Alguns defensores da volta das coligações, do projeto que foi aprovado na Câmara, eu cheguei a ouvir isso de alguns parlamentares. Mas isso já acontece nos partidos. Já tem dentro dos partidos uma mescla e uma melese de identidades ideológicas diferentes. Tem partidos que têm pessoas conservadoras e progressistas na mesma legenda, no mesmo estado. Mas o remédio é o partido ter mais coesão e não abrir essa diversidade para essas alianças. Se elas ainda fossem firmadas para seguirem ao longo da legislatura por 4 anos, e a gente já vai falar dessa proposta das federações partidárias, é uma outra discussão. Mas para um fim meramente eleitoral, essa é a crítica que se desperta. Do ponto de vista pragmático dos partidos e dos candidatos, é mais fácil o caminho para eles se elegerem e por isso que eles apoiaram na Câmara essa volta das coligações, mas do ponto de vista de funcionamento político do sistema, há uma série de controvérsias aí. Yuri, a gente está focando bastante nessa possível volta das coligações, mas essa PEC também traz outras mudanças, o que seria ali uma mini reforma eleitoral. Enumeramos já algumas mudanças, por exemplo, no que se refere à data da posse e também com relação a feriados. Que era a ideia original, né? Essa PEC nasceu só para vedar eleição perto de feriado e depois virou uma grande, ou pelo menos uma mini reforma aí com uma série de outras situações aí, Carol. Pois é, pelo menos essa questão do feriado foi aprovada aparentemente em primeiro turno, pelo menos, né? Até o momento, essa mudança caminha na Câmara dos Deputados. O que mais que você destaca de mudanças nessa que pode ser chamada uma mini reforma eleitoral? Tem um aspecto que é interessante e é considerado até um avanço, que é um incentivo aos partidos para lançarem mais mulheres e pessoas autodeclaradas negras como candidatos. E como é que é isso? Fazendo com que os votos que um partido recebe para a Câmara dos Deputados de candidatas mulheres e candidatos autodeclarados negros contem em dobro para o critério de distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. Isso durante 2022 até 2030. Então é uma forma de incentivar, porque ainda hoje a gente tem um predomínio de homens e de pessoas declaradas brancas na política institucional. Por outro lado, tem um outro aspecto bastante controverso, que há apoiadores e há críticos, que é fazer com que a gente tenha falado aí da pressa da Câmara, porque o Congresso precisa aprovar essas mudanças legislativas para valerem nas eleições até um ano antes da eleição. Então, o prazo do Congresso Nacional é até o início de outubro de 2021 para valer nas eleições de 2022. Tem um dispositivo nessa PEC que prevê o mesmo para decisões judiciais. E aí a gente está falando de Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal. Também teriam que ter 1 ano de antecedência as decisões para entrarem em vigor, caso contrário, só entrariam nas eleições seguintes. E por que isso entrou nessa discussão? Principalmente porque no ano passado, muita gente vai se lembrar, houve uma decisão do TSE que não valeria para 2020, mas o STF mandou valer para 2020, que era em relação à distribuição de fundo partidário para candidatos declarados negros, autodeclarados negros. E isso, a despeito do mérito da proposta, ela foi tomada na 1ª hora, ali às vésperas da eleição, e muitos partidos, muitos dirigentes partidários reclamaram que tiveram que refazer os seus acordos de distribuição de verbas dentro dos partidos. Sem entrar no mérito da proposta, do quanto é também um mecanismo importante para se incentivar a participação de negros na política, negros e negras, o fato é que a decisão foi em cima da hora e isso causou um rebuliço na política dentro dos partidos. E por isso que se decidiu, os deputados votaram esse dispositivo agora para tentar dar um pouco mais de previsibilidade, de antecedência dessas decisões judiciais que podem ter impacto nas eleições do ano seguinte. A expectativa de que a votação dessa PEC aconteça o segundo turno amanhã, próxima terça-feira, portanto, e depois o texto vai para o Senado. E aí a conversa é outra. Mas aí, Yuri, a gente lembra um projeto de lei do Senado, que inclusive a Câmara aprovou, que permite a união de 2 ou mais partidos numa federação, ou seja, os partidos iriam compor uma legenda única e atuariam juntos, esses partidos, nos próximos 4 anos. Ao longo da legislatura. Exatamente. Isso dá alguma sinalização com relação
a essa PEC, qual é a mensagem que o Senado já dispara pra gente? Em parte, sim. Na verdade, a Câmara dispara para o Senado. Para o Senado, né? exato. Justamente ao pegar um projeto que saiu do Senado e aprovar na Câmara, a Câmara tenta dizer, olha, aprovamos uma proposta de vocês para tentar organizar o sistema partidário, para que os partidos se juntem, declarem ao TSE que vão atuar em conjunto como uma federação, porque isso também seria uma forma de, se caso o partido não consiga superar a cláusula de barreira, que no ano que vem passa a 2% dos votos nacionais, ele poderia se juntar com outros e fazer o somatório para poder atuar. Os 2 partidos, 3 partidos numa federação teriam direito só a um líder de bancada, por exemplo, e não 3, mas poderiam atuar como uma federação, como se fossem um partido só. É uma forma da Câmara tentar sinalizar, olha, a gente voltou com as coligações para a eleição proporcional, mas também queremos a federação para não somos a favor de um sistema muito fragmentado, mas podemos fazer a regra desse jeito. Acontece que o Senado tem mandado uma série de recados de que não quer mudar as regras da eleição de novo, quer fazer valer para 2022 a regra de proibição das coligações proporcionais. Isso foi externado por alguns senadores, pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que diz que pessoalmente não é favorável a mudar as regras novamente. Ele, como deputado, participou da aprovação dessas regras em 2017. A grande questão é saber quais partidos vão conseguir convencer os seus senadores a aprovar ou deixar como está. E aí, de novo, conta aquele prazo. Se não aprovar até o fim de setembro, início de outubro, não adianta nada, a PEC fica tramitando no Senado e as eleições do ano que vem vão transcorrer como estão previstas as regras atualmente. Tem essa PEC e tem um projeto de lei já visando o Código Eleitoral, exatamente, como um todo. Quais são as diferenças? É um outro projeto, Yuri, que também pode trazer quais mudanças? Qual seria aquela que você destacaria como a mais significativa? Essa PEC que a gente está falando, Carol, na Câmara foi relatada pela deputada Renata Abreu e esse projeto de lei de consolidação das regras eleitorais está sob relatoria de outra deputada, mulher, Margarete Coelho, que é de muita confiança de Arthur Lira. Esse é um projeto que tem alguns avanços e algumas polêmicas também. Talvez o mais que tenha chamado mais atenção é a forma de prestação de contas dos partidos. Por quê? Porque os partidos poderiam contratar auditorias privadas, certificadas pela Justiça Eleitoral, para fazer a auditoria das suas contas, mas o que parece um avanço no sentido de ser mais ágil, de tirar a sobrecarga de trabalho da Justiça Eleitoral, mas por outro lado, uma eventual contestação das contas teria muito mais dificuldade de ser feita do que é hoje. Tanto o Ministério Público Eleitoral quanto um outro partido, para contestar as contas de uma agremiação, de uma legenda, teria que ter já elementos mais robustos para pedir essa contestação e não algum indício um pouco mais em fase inicial. Isso é um dos aspectos que tem provocado preocupação de algumas organizações, que reduziria a transparência da prestação de contas. Também haveria redução das etapas de prestação de contas das campanhas eleitorais, que por um outro lado, olhando o outro lado da moeda, os partidos e os candidatos se queixam de dificuldades para fazer essa prestação de contas, principalmente candidatos de pequenas cidades, de pouca estrutura. Ele ter que parar para fazer a conta do que ele gastou, do que ele recebeu, prejudicaria a própria campanha, porque tem que fazer uma prestação de contas parcial no meio da campanha. E existe um aspecto também que talvez seja um bode na sala, que é a questão da divulgação das pesquisas eleitorais, a restrição para se divulgar ali no fim de semana da realização das eleições, que restringe o direito de informação das pessoas, a liberdade e o direito à informação das pessoas e provavelmente aumentaria um problema muito grave que a gente tem visto de desinformação. Imagina se as pessoas têm já as suas desconfianças com institutos sérios, consolidados, divulgados pela imprensa de grande porte nacional. Imagina o que vai circular de pesquisa falsa pelo Zap e pessoas dizendo depois que isso poderia influenciar esse ou aquele resultado. Então, seria uma solução muito ruim se os deputados adotassem essa medida. Yuri, para a gente encerrar, queria uma reflexão sua enquanto analista de política. Você mesmo mencionou, é comum as regras eleitorais, as leis eleitorais se tornarem motivo de debate no Congresso às vésperas de uma eleição, no ano que antecede eleições.
Esse ano a gente está acompanhando um debate muito intenso, inclusive no momento em que as urnas eletrônicas, nosso sistema eleitoral passou a ser questionado. O debate esse ano, ele está um nível acima no que se refere a uma tensão quanto à credibilidade das nossas escolhas, quanto à credibilidade do nosso sistema como um todo? Olha, Carol, o Brasil não está imune a uma onda aí que muita gente chama de erosão democrática, que são práticas, ações, medidas tomadas ou por governos ou por parcela da sociedade, por organizações que acabam minando o próprio sistema democrático. E talvez a discussão do voto impresso auditável tenha sido um grande exemplo de como ela foi contaminada pela forma como foi colocado o tema. Não que o tema não possa ser discutido, mas ele não foi discutido de forma técnica, foi discutido muitos tons acima, com afirmações: olha, eu não tenho prova, mas eu acho que, mas eu fiquei sabendo que, e isso não é uma forma de se debater. A despeito de todas as críticas e colocações que pode ser feita, ou críticas em relação à velocidade com que foi discutida a PEC do sistema eleitoral, mas a discussão acabou sendo num âmbito um pouco mais técnico. E a gente não pode deixar de levar em conta que um dos objetivos, e isso não é frase minha, isso é frase do Maquiavel, um dos objetivos do político é preservar o poder. Ele não só conquista o poder, ele tem como sua natureza preservar o poder que ele conquista, e muito dessas discussões acaba sendo motivada por essa vontade dos políticos de preservarem o seu poder, dos deputados buscarem as regras que eles consideram que vão ser para conseguirem conservar o seu poder. A grande questão é conseguir equacionar isso com um sistema que permita uma melhor governabilidade, um melhor funcionamento da nossa democracia, e isso às vezes acaba sendo deixado de lado. Vale lembrar, em 2017, essa reforma que proibiu coligações, que previu cláusula de desempenho, essa sim tem um olhar um pouco mais institucionalizado e mais racional, prevendo alguma melhoria de governabilidade. A grande questão é que a gente precisa colocar isso em prática, por isso que há uma crítica para que não se mude tanto as regras e tenha um pouco mais de previsibilidade no jogo. E, de novo, e aí a gente não pode esquecer da essência de qualquer sistema democrático, representar a vontade das pessoas, e é isso que a gente espera que o Brasil consiga preservar e ter, e não perca algumas dos seus grandes trunfos. E o nosso sistema de votação eletrônico, a rapidez da apuração, também é uma das grandes conquistas da nossa democracia. É exemplo para o mundo, Yuri. Sem dúvida. Muito obrigada por essa conversa. Yuri Pita, que vai estrear agora sim no Item Mais. Nossa estreia aqui oficial, sem surpresas, hein, Yuri? É isso, começando a semana em boa companhia. Espero ter compartilhado o conhecimento e ajudado as pessoas a entender muito do que aconteceu nesta semana passada, que foi bastante intensa na política. E, Carol, quero mais convites. Só chamar que eu venho. Sempre, já tá chamado. Me chama que eu vou. Obrigada, Yuri. Um abraço a todos. Beijo, Carol. Um beijo. E claro, amanhã, votação na Câmara dos Deputados. O Item Mais vai seguir de olho e voltamos nesse assunto. É promessa. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.